Paz do Senhor, tudo bem? Estamos aí, né? Depois de um tempinho, a gente ficou um tempo sem poder postar alguns vídeos, mas a gente está de volta, né? A gente parou em Apocalipse capítulo 5, agora eu gostaria de falar do Apocalipse capítulo 6, que é a inauguração, né? Da grande tribulação, do evento da grande tribulação. Como eu disse para vocês, nosso canal, a gente tem uma visão pré-tribulacionista. O livro de Apocalipse a gente está fazendo uma exposição simples, né? Justamente para a gente poder ter um esclarecimento ou uma noção maior do livro de Apocalipse. Como disse em vídeos passados, a gente tem que tomar cuidado com muitas especulações, certo? A gente tem que priorizar o que está escrito, né? E manter a nossa fé, porque o livro de Apocalipse é um livro de revelação. E essa revelação ela só pode ser compreendida e entendida mediante fé, mediante entendimento e sabedoria de Deus. Então a gente tem que pedir a Deus, né, para que Ele possa revelar a nós e manter a fé em tudo que está escrito, né, em tudo que vai acontecer, para que a gente possa se manter cada vez mais firmes nessas promessas, nessas palavras dessa profecia. Então olha só, o capítulo 6 de Apocalipse, ele inaugura a grande tribulação. Ele inaugura o selo. O capítulo 5 a gente falou, né, sobre o cordeiro, João vendo, né, não tinha ninguém que abrisse o livro, não podia desatar os selos, enfim. Aí o ancião chegou até ele e falou assim, olha, né, o cordeiro de Deus está sentado, né, o leão da tribo de Judá venceu, ele está sentado no trono. O cordeiro foi imolado, ele é digno, né? Todos os 24 anciãos glorificaram, os 4 seres viventes glorificaram, os anjos no céu glorificaram, a criação glorificou, porque o Cordeiro é digno de abrir o selo. Agora, a gente chega no capítulo 6 de Apocalipse e a gente vê essa exposição, né? Essa inauguração do evento da grande tribulação. E eu vou ler os textos aqui para a gente ir acompanhando os textos de forma expositiva, certo? Olha só, o versículo 1 do capítulo 6 vai dizer o seguinte: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão, vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Esse cavalo branco aqui, eu quero fazer uma comparação, porque lá em Apocalipse capítulo 19, se não me engano no versículo 20 ou 21, vai falar também de um cavalo branco. Só que lá o cavalo branco é o próprio Cristo, que ele vai falar, esse é o fiel e verdadeiro, né? Então esse é o Cristo. Agora, mas quem é esse cavalo branco aqui, irmão Anderson? Esse cavalo branco aqui é a primeira representação do anticristo, que ele virá com uma coroa, ele virá vencendo, né? Ele virá vitorioso. Por quê? Porque ele vai instaurar, esse cavalo branco, ele vai representar aqui o período de falsa paz, certo? A qual nós sempre falamos, né? Aqueles períodos de 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de guerra, né? Esse período aqui será inaugurado, essa falsa paz. Tanto que a partir do versículo 3, a partir do versículo 4, essa falsa paz ela já sai, ela já some, né? Porque na verdade ele reina essa falsa paz como um vitorioso, como aquele que conseguiu resolver os problemas mundiais, aquele que conseguiu resolver os problemas econômicos, enfim, aquele que veio, aquele que é miraculoso. Ele vai ser totalmente contra o sistema de Cristo, mas ele será a favor ao sistema carnal, ao sistema mundano, o que vai ser muito fácil de poder burlar ou enganar aqueles que não têm a visão espiritual ou não estão dando ou nunca deram vazão ou importância às escrituras sagradas. Então, para ele vai ser um campo, um terreno fértil para ele poder fazer isso com facilidade. Por isso que o texto bíblico vai dizer que ele vai vir, já vai chegar vitorioso, vencendo, com coroa na cabeça. Vai ser muito fácil para ele poder instaurar sua falsa paz, né? Agora, a gente vê que a partir da grande tribulação, a gente vê aí que o anticristo ele vai entrar em ação e ele vai começar a ter liberdade de manusear
né, várias e várias coisas, vários e vários setores, seja religioso, seja econômico, seja cultural, seja mundial, seja de qualquer escala, ele vai ter facilidade de acesso, certo? Porque agora o mundo vai ser entregue às mãos do anticristo, né, a qual Deus ele vai permitir que o anticristo ele reine sobre a terra. A gente vai ver isso, né, em mais capítulos à frente aí no decorrer desse estudo. Olha só, o versículo 3, ele vai dizer assim: em havendo aberto o segundo selo, então o primeiro selo foi o cavalo branco, o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem ver. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Olha só. Então aqui a gente vê no versículo 2 um cavalo branco que instaura a paz, e no versículo 4 um cavalo vermelho que quebra a paz. Justamente esse período. A gente tem que entender que Apocalipse vai existir capítulos que ele faz uma breve comunicação de eventos, mas vai existir capítulos que ele fica explicando os eventos, certo? Então, suponhamos, a gente vai ver isso aqui, esse capítulo 6 aqui, essa suposta paz um pouco mais à frente em alguns capítulos, e a gente vai ver essas guerras um pouco mais à frente sendo mais explicadas, mais aprofundadas. Então, no versículo 6, ele traça, né, tipo um mapeamento do que acontecerá, de que forma ele agirá. E mais para frente, em capítulos, João ele vai entrando dentro das revelações e vai ficando cada vez mais claro as intenções do anticristo, certo? Então aqui ele mostra os eventos, um mapeamento, e com pouco ele vai começar a entrar e entender, né, o que está acontecendo aqui no mundo, né, o que vai acontecer no mundo. Então olha só, então esse cavalo vermelho ele vai quebrar a paz. Então, ou seja, vai chegar um período em que o anticristo se instaurará, aonde a grande tribulação surgirá, emergirá. Então, após esse período, a qual todo mundo achará que esse homem ele resolveu os problemas mundiais, ele resolveu tudo, ele vai quebrar todos esses tabus. Ele vai começar a instaurar guerras, ele vai começar a instaurar leis que vão ser cada vez mais severas se as pessoas não estiverem de acordo com ele, ou morrerão, ou sofrerão até a morte, enfim. A gente vai acompanhando isso nos demais capítulos. Então, olha só, o versículo 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. O que isso representa? Olha só, quebrando a paz, ele entra em guerra, ele entra em conflito com muita gente, principalmente o lado religioso, né? O lado da fé, vamos dizer assim. Principalmente aqueles que professavam a fé em Cristo, aqueles que diziam estar com Cristo, será maleável. Mas quando ele mostrar as suas garras, a sua verdadeira face, ele não será tolerável, ele não tolerará essas pessoas, não vai tolerar as pessoas aderirem a outro tipo de religião, cultos que não sejam prestados a ele. Então aí entrará o que? A guerra. Entrará guerras. Quando a gente fala de guerra, muitas pessoas pensam, né, míssil nuclear, enfim. Não somente isso. Quando a gente fala guerra, a gente fala de guerras em inúmeras áreas. Na área religiosa, na área da fé, na área espiritual, né, que é o maior das guerras que existem, né? Aí chega nesse versículo 5 e 6, ele está falando de fome. Vai chegar um período tão complicado na terra que as pessoas elas vão vender o valioso para comprar migalhas. Elas vão entregar algo muito valioso igual eles vão falar aqui de trigo, medidas e medidas de trigo, né, em dinheiro para comprar cevada, ou seja, um alimento muito inferior. Eles vão dar um alimento muito maior, eles vão dar um valor muito maior para um valor muito inferior, né? Se muitas pessoas que gostam de pregar que a grande tribulação já se iniciou,
né? Eles poderiam aproveitar o momento que nós estamos vivendo, de muitas coisas subindo, é onde eles pegam para poder falar, né? Ah, já está no terceiro cavaleiro. Não, não estamos no terceiro cavaleiro, né? Então, olha só, isso vai acontecer na grande tribulação. Se você acha que esse período está difícil, acredite que o período que nós estamos vivendo é um período que Deus está simplesmente mostrando para nós que na grande tribulação vai ser ainda pior, muito pior. Então isso vai acontecer. É a mesma coisa que você ter que pegar o seu carro para comprar 1 quilo de arroz ou 1 quilo de feijão para você comer, né? Então isso vai acontecer no período da grande tribulação, certo? É basicamente isso que aqui esses cavaleiros, esses selos estão aqui demonstrando. Então olha só, ele vai começar a dizer o seguinte: e havendo aberto o quarto selo, no versículo 7, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado o poder para matar a 1/4 da terra com espada, com fome, com peste e com feras da terra. Olha só, 1/4 da população mundial. Cada parte dessa população mundial vai morrer de espada, guerra, fome, epidemias, né, pandemias, doenças e animais, feras. Os animais se voltarão contra os seres humanos, né, se voltarão contra as pessoas da terra. Então, imagina 1/10, né, uma parte da terra, né, aí na divisão 1/4 da terra sendo morto por animais ferozes, enfim, entre outros. Então aqui a gente vai ver uma grande catástrofe, um grande colapso em inúmeras áreas, seja na área civil, né, acerca de guerra, seja na área de epidemias ou saúde. Você vai ver um grande colapso, uma grande crise. Ai, mas está tendo coronavírus. Sim, coronavírus não se equipara ao que vai acontecer, certo? Então, animais, enfim, entre outras coisas mais. Vai acontecer muita coisa. Fome. Se muitas pessoas falam que o mundo vive, muitas pessoas estão morrendo de fome, muito mais gente morrerá de fome na grande tribulação. E detalhe, no governo do anticristo, se tem muita gente que reclama dos seus governantes, o governo do anticristo será pior do que qualquer governante que passou sobre a terra. Porque ele é o que está por trás de todos os maus governos. Então, olha só. Vamos lá. O versículo 6, ele vai dizer o seguinte: havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, e os seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Olha só, continuando o texto aqui. E o versículo 12. Vamos parar aqui nesse versículo 11, porque o versículo 12 já é o sexto selo. Então, ou seja, pessoas dentro dessa grande tribulação, dentro desse momento, elas vão morrer por manter um testemunho em Jesus Cristo. Por manter um testemunho fixo em Jesus Cristo. Elas vão morrer. E a voz delas será clamada. Elas clamarão: ah, Senhor, até quando, Senhor? Vinga a nossa morte. Aí Deus vai falar: olha, podem ficar tranquilos, ainda existem mais pessoas para morrer e sofrer, assim como vocês morreram e sofreram. Até se completar essas pessoas, tudo isso aqui ainda vai acontecer, vai continuar, certo? Então ainda tinha muitas pessoas ainda para serem salvas e muita coisa ainda para acontecer, como a gente vai ver aqui, decorrer. Então o versículo 12 ele vai dizer: havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra,
e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, e se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Olha só, o último versículo. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Olha só. Então, o que esse texto, esses versículos, esse sexto selo, ele vai demonstrar? Ele vai demonstrar, às vezes as pessoas, eles vão colocar assim, não é literal, é uma figurativa. Não, é literal. Por quê? Porque essas pessoas, a declaração dessas pessoas é tão real, a declaração dos poderosos, a declaração dos reis, a declaração dessas pessoas que preferem hoje, nos dias de hoje, blasfemarem contra Deus ou não acreditarem por sua livre e espontânea vontade, opinião, né, ou opção. Essas pessoas, a Bíblia vai dizer, sem diferença nenhuma, sem distinção nenhuma, elas vão dizer até quando? Essa é a ira do Cordeiro. Eles vão dizer da própria boca, essa é a ira do Cordeiro. Então aqui isso vai acontecer de forma literal, sim. Vai acontecer de forma literal. Deus, ele vai propagar agora a sua ira à terra. Deus, ele vai manifestar de forma visível. Ele não vai mais trabalhar, fazer uma coisa aqui, outra acolá, outras pessoas pensarem, Deus, não é, foi Deus, eu não estou nem... Não, todas as pessoas da terra vão ver que é Deus fazendo. Todas vão ter que confessar, chegou a ira de Deus. Esse Deus que quem falava que não existe vai ter que concordar que ele existe. Vai ter que concordar que ele existe. Vai estar sentindo na pele que ele existe e ele é verdadeiro. E esse dia vai chegar. Por quê? Porque o Cordeiro é digno de abrir o selo. E ele vai abrir o selo no momento certo, na hora certa. E quando este selo for aberto, meu querido irmão, minha oração é que nem eu e nem você estejamos aqui. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu lar. Compartilhe o nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal. Deixa o seu like, curtida, ativa o sininho, né? Para você poder estar aí por dentro de todo o conteúdo que a gente estiver passando aqui. Tá bom? Que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Em nome de Jesus.